Eu recebi uma enxurrada de mensagens nos últimos dias sobre a decisão do STJ a respeito da Guarda Municipal. Eu, como dono aqui de curso preparatório para a Guarda Municipal, muitos alunos, viram essa notícia, passou na TV, passou na Globo, passou em tudo quanto é canal, saiu na internet e ficaram com muitas dúvidas a respeito de como isso influenciaria no serviço das corporações. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise técnica e prática de como isso vai mudar a vida do guarda, tanto daquele que está se preparando, como daquele que já é guarda municipal. Então, eu vou jogar na tela para vocês e tentar explicar de uma forma bem didática as consequências jurídicas e práticas dessa decisão do STJ, beleza? Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, A gente sempre posta aqui atualizações e também clica no botão gostei e não se esqueça, se você gostar, compartilha nos grupos aí com seus amigos, beleza? Vamos embora! Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui na análise, da decisão do STJ, eu quero explicar para vocês de uma forma bem didática do peso e dos efeitos, tanto jurídicos quanto práticos, dessa decisão. Primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um recorte da Constituição Federal, que fala da competência do STJ, que é para julgar em recurso especial as causas decididas pelos tribunais, aí tem Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, etc., quando a decisão contrariar tratado ou lei federal. Então, de uma forma mais didática, suponhamos aqui nós temos um processo, No nosso caso aqui vai ser um processo criminal. Esse processo ele é julgado, em primeira instância. Aí recorre pro TJ. No nosso exemplo aqui vai ser o TJSP. E aqui também no nosso caso prático, o réu, ele foi condenado, a decisão de primeira instância foi mantida e o advogado então recorre para o STJ. Nessa decisão, ele tem que alegar o quê? Que a decisão que foi tomada no TJ, mantida no TJ, e tomada pelo juiz de primeira instância, ela contraria uma lei federal. E qual foi o argumento utilizado nesse caso concreto pelo advogado do réu? Foi de que no CPP nós temos, o CPP é uma lei federal, Nós temos que a busca pessoal não pode ser realizada por guardas municipais. Nesse caso concreto, pessoal, nessa alegação do advogado, de que não poderia ter sido realizado pelo guarda municipal, o corpo de delito, no caso as drogas aí, elas seriam inválidas, porque o agente que efetuou a busca é incompetente, não poderia ter sido ele. Então, por isso que foi alegado e por isso que chegou no STJ, Resumidamente é isso. Como que funciona as decisões do STJ? Pessoal, é óbvio que a decisão do STJ tem um peso muito forte. Como vocês viram, já saiu na internet, saiu na Globo, saiu em tudo quanto é jornal. Rede social nem se fala, só se fala disso, Então é óbvio que o peso da decisão, pensando na galera, no povão, é muito grande, E quando você fala em peso da decisão, já vinculando um pouco com os efeitos práticos, o agente, o operador, ele pode começar a ter uma dificuldade, porque como saiu no veículo de massa, TV, jornal, às vezes você vai fazer uma abordagem, num meliante, e ele vai falar, você não pode me abordar. Isso vai desencadear uma série de fatores. Mas vamos chegar lá. Vamos por partes. Como que funciona lá no STJ, pessoal? Lá no STJ, nós temos sessões e nós temos turmas. Então, o STJ, ele é dividido lá e nós temos sessões. E dentro dessas sessões, nós temos turmas. Para nós aqui o que importa é a quinta e a sexta turma, que são as turmas, criminais.
A decisão do ministro é da sexta ou quinta turma, não lembro agora ao certo, tá? Mas enfim, é uma dessas duas turmas que são compostas por 5 ministros do STJ. As decisões das turmas, elas não são vinculantes. Se nós tivéssemos, por exemplo, o julgamento, né, de recursos repetitivos, seria julgado por sessões e não pela turma. Nesse caso, sim, poderia haver uma vinculação. Então, Marcos, como que entra essa decisão de uma turma? Entra como sendo aí o que a gente chama de orientação. É uma orientação interpretativa para os tribunais. Então a STJ fala assim, ó, tribunal, TJSP, nós aqui entendemos que a lei federal, o Código de Processo Penal, a interpretação que você tem que dar no artigo 244 é de que guarda municipal não pode realizar busca pessoal fora das suas atribuições constitucionais. Já vou explicar tudo isso, tá? Estou dando só uma introdução para vocês. Fica como sendo uma orientação. Então, o que significa isso? Significa dizer que o juiz daqui, ó, quando chegar agora um recurso parecido com esse, ele pode falar, poxa, peraí, o STJ ele já tem entendimento na quinta turma de que a GCM não poderia estar realizando esse tipo de busca. E ele já pode aqui mesmo, na sentença dele, seguir essa orientação jurisprudencial e interpretativa do STJ do Código de Processo Penal. E aí que o peso é grande. Só que, ao mesmo tempo, como eu já disse, não é vinculante. E por não ser vinculante, já está chegando aí, rodando nos grupos, né? Que muitos juízes, lógico, os advogados no outro dia que saiu essa decisão já entraram com pedido, né, de recurso e etc. E muitos juízes negaram e colocaram no embasamento que não iam aceitar, até porque a decisão não é vinculante. E de fato, nós não temos realmente a vinculação da decisão de uma turma do STJ. Tá? Aqui embaixo até coloquei para vocês em grifo agora. Ó. Nas turmas são julgados recursos especiais sem caráter repetitivo. Sem caráter repetitivo. Tá? Se fosse de caráter repetitivo, seria aqui nas sessões. Só que é óbvio que, mesmo não havendo vinculação, uma turma decidir isso e da forma como foi, fundamentada como foi, tem um peso muito grande e pode ser com que agora, subindo vários recursos, o STJ, né, faça o julgamento disso em uma sessão, que daí juntaria a quinta e sexta turma para julgar. E aí, se for, né, julgado igual, né, igual por exemplo aconteceu agora, em recursos repetitivos, aí nós teríamos uma vinculação sim. E aí quando entrasse com o recurso já teria essa decisão formada pelo STJ, tá? Beleza? Aí tá, Marcos, então o que acontece agora? O Ministério Público entrou com recurso, né? E aí vai para o STF. O STF vai debruçar nas questões aí, principalmente constitucionais. Tá? O STF é guardião da Constituição. E a gente vai ficar aguardando para ver como que o STF vai reagir nesse processo, nessa decisão. Ressalto para vocês, pessoal, que o STF já demonstrou anteriormente que eles precisariam um dia, né, enfim,
num julgamento, definir, né, especificamente o lugar da guarda municipal, né, no ordenamento jurídico aí. Porque a gente sabe que, infelizmente, fica num limbo por não estar no inciso 5 do inciso 6 do 144, né? Por estar na lei do SUSP, por ter a lei 3.000 de 2014, fica realmente uma situação complicada, juridicamente falando, para os guardas municipais, por não ter isso definido, não ter essa segurança jurídica na jurisprudência, tá? Mas, sim, no geral, agora a gente vai entrar especificamente no julgado e depois a gente vai para os efeitos práticos e finaliza o nosso vídeo, tá bom? Espero que esteja ficando claro. Começando aqui com a ementa, que é o resumão, né? Ele começa falando da Constituição Federal. Ele fala que a Constituição Federal não atribui à guarda atividade ostensiva, né, como a polícia militar, ou investigativa, como a polícia civil, mas somente proteção do patrimônio municipal, bens, serviços e instalações. Ele coloca principalmente a argumentação de que as guardas, apesar da sua relevância, não estão sujeitas a nenhum controle externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário, né? Ele fala que apenas fica a crivo de corregedorias municipais e prefeitura. Ele fala também do potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, né? Novamente ele bate na tecla somente no comando do prefeito, insubmisso a qualquer controle externo. Então ele bate novamente na tecla do controle externo. Ele fala do desvirtuamento das guardas, que estão começando a se chamar polícia municipal. Só uma observação, um parênteses aqui, eu sempre fui muito contra, vocês podem perceber em vários vídeos meus, eu sempre fui contra mudar o nome de guarda municipal para polícia municipal. Eu sempre falei que a guarda tinha que criar uma identificação própria. Porque você colocar nome de polícia municipal é óbvio que ia chamar uma atenção para algo desnecessário. Você não precisa mudar o nome para ter uma característica, uma atribuição própria. Porque até a sigla ficaria igual, PM, enfim. Não precisa mudar nome. E muitas guardas municipais mudaram de nome, meio que para empurrar a goela abaixo isso, né? Eu sempre vou continuar sendo contra. Guarda municipal tem que continuar sendo chamado de guarda municipal. Isso já evitaria muita coisa. Que vocês vão perceber mais pra frente que o que faz esse ministro colocar essa decisão no papel dessa forma é porque, na visão dele, nós teríamos 5.570 polícias militares municipais, como se fosse isso. Ele fica preocupado com o Estado Democrático de Direito. Se você for pensar da polícia militar, na época de ditadura, tudo que aconteceu com os militares, e ele fala muito isso ao longo dessas 49 páginas, que está acontecendo a militarização das guardas municipais. E eu também sempre fui contra isso, a militarização. Guarda é civil, guarda é municipal, é GM ou GCM, que seja. Mas esse negócio de mudar nome e mudar costume, né? Isso com certeza daria errado e a gente tem que abrir os olhos enquanto ainda há tempo, tá? Mas continuando aqui, ele fala do 244, que é a fundada suspeita de posse de corpo de delito. É um requisito necessário, mas não suficiente por si só para autorizar a realização de busca pessoal. E a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuições para tanto. Então ele coloca a guarda como não sendo um agente público com atribuição para realizar a busca pessoal. Ele prossegue dizendo que na questão, quando fala do qualquer do povo, prender flagrante, etc., ele coloca que são apenas os flagrantes visíveis de plano. Ou seja, aqueles flagrantes, ele até coloca um exemplo, né, do indivíduo que está subtraindo sorrateiramente uma carteira dentro da calça de outrem. Né, ele coloca que esse flagrante é diferente desse flagrante, por exemplo, de tráfico, que você tem que fazer uma diligência a mais para encontrar e para caracterizar o delito, né? Aí depois no item 7 ele põe que as guardas eles não são equiparáveis às polícias, mas também não são cidadãos comuns. Eles têm atribuições sui generis, ou seja, é uma corporação própria, tem com as suas características próprias, né? Não são equiparadas à polícia, mas também não são cidadãos comuns. Eles têm a importante atribuição, né, como ele fala, o poder dever de proteger o patrimônio público, né? Não podem realizar tudo que é autorizado às polícias,
mas também não são reduzidos à mera condição de qualquer do povo. Então ele fala que a guarda municipal não é qualquer do povo, igual o pessoal fala, a guarda pode prender porque qualquer do povo pode. Não, ele deixa isso claro, ele fala que a guarda ele tem o poder dever de atuar quando relacionado à proteção de bens, serviços e instalações municipais. Então, essa é uma parte da decisão que é uma parte, uma interpretação correta do ministro, porque de fato a guarda não prende como qualquer do povo, prende porque tem o dever de prender, só que ele restringe a proteção municipal. Aí ele coloca assim, ó, é recomendável que exerçam vigilância, por exemplo, em creche, escola, posto de saúde municipal, e nessa esteira, ou seja, nesses locais, pode realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculado à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função essa cabível apenas às polícias. Então, novamente, ele bate. Tráfico de drogas, etc., a guarda não tem a atribuição para tal. Eu vou comentar tudo isso depois, pessoal, no final, tá bom? Aí ele coloca depois que não é das guardas, mas sim das polícias, como regra, patrulhar ponto de tráfico, realizar abordagem, revista, suspeito, né? E outros delitos que não atinjam os bens e serviços de administrações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal. Aí ele fala, ó, ou seja, a regra geral ficou... Regra geral pro ministro aqui, né? Seria assim, ó. Regra geral. GCM não pode abordar. Exceção. De maneira excepcional. Ele coloca absolutamente excepcional. Tá? E se tem que demonstrar clara e diretamente a relação com a finalidade da corporação. Ou seja, você poderia abordar se tivesse relacionado à tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Aí você poderia fazer a busca pessoal. Mas essa interpretação, segundo o ministro, ela ainda é restritiva. Beleza? Ó, o que não se confunde com a permissão para realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas da Polícia Militar e Civil para o combate à criminalidade urbana ordinária. Aí ele finaliza, ó, caberia aos agentes municipais apenas naquele contexto totalmente de distribuições, nesse caso aqui, né, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem em revista do suspeito. Ele fala assim que no patrulhamento preventivo, caso você visualize, você deveria ligar para a polícia militar ou civil e etc. Né, isso aqui é o sonho de todo alto escalão da polícia militar, né? Eles desejam que isso ocorra, né? Não é o desejo de quem trabalha nas ruas, o soldado, o cabo, o sargento, não. Porque todo mundo que está na rua sabe como que é o trabalho de rua, a dificuldade que é para combater a criminalidade, né? Agora você imagine isso na prática, você se deparando com algo e tendo que acionar um outro órgão para esse outro órgão que às vezes não tem, muitas vezes não tem efetivo suficiente para todas as demandas. Esse órgão ia até lá fazer o serviço que você faria normalmente. Mas ok, antes depois das considerações finais, eu só vou passar aqui para a página aqui ele fala das guardas pequenas que estão se equipando com fuzil, né? Enfim, ele fala da questão da polícia municipal novamente aqui, ó. Deu exemplo de Olambra, né? Então aqui você percebe que esse ministro, ele a todo momento fica preocupado com a criação do que ele chamou de milícias municipais. Como não teria um controle externo, que as guardas municipais poderiam se transformar em milícias municipais sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de controle, tá? E no medo dele, ele exemplifica essa questão de armamento pesado, né, de militarização das guardas municipais, né? E ele coloca assim, só que aqui ele deturpa totalmente alguns dados e assim, isso aqui é preocupante. Por que ele fala? Ó, por exemplo, no município de Olambra, 80% das ocorrências foram feitas pela guarda municipal, 14% pela PM e 5% pela civil. Ele coloca isso como sendo algo preocupante, porque a guarda estaria substituindo a polícia militar.
Só que ele esquece que na prática, nesses municípios, nós não temos efetivo de polícia militar. Não ocorre uma substituição. É realmente uma falta, uma ausência estatal que não consegue suprir a demanda de segurança pública para todas as cidades, ou mesmo às vezes não tem interesse em suprir. E nesses lugares que estávamos à beira de caos, a guarda entrou, conseguiu suprir, diminuiu índices criminais, isso estatisticamente falando. Agora, na cabeça do ministro, se você tirar aqui a guarda municipal, a polícia militar, ela preencheria esses 80% de ocorrências que a guarda apresentou. Quando, na verdade, muito provavelmente, e quem entende um pouco de segurança já sabe que isso acontecerá, é que ao invés desses 80% irem para a polícia militar, o que vai acontecer é um aumento de 80% na criminalidade. Porque o Estado, ele não tem efetivo, ele não tem estrutura para atender a essas demandas. E isso falando do Estado de São Paulo. Imagina a nível Brasil as condições que vocês conhecem das polícias militares. Todo ano nós temos concurso para quase 6 mil pessoas no Estado de São Paulo. Todo ano nós temos concurso e não é preenchido vaga. Sempre tem uma rotatividade absurda porque o salário é baixo. E aí as pessoas entram muito novas e já saem para tentar algo diferente. Claro que em cidades grandes, como por exemplo a minha, nós temos um investimento pesado da Polícia Militar porque eles têm um retorno. A prefeitura dá viatura, a prefeitura paga a hora delegada. Aqui tem policial à torta e à direita. Cidades menores, isso não ocorre. Oxalá quando a Polícia Militar disponibiliza uma viatura para a cidade inteira. Uma viatura por dia no patrulhamento de cidades, às vezes de 40, 30, 40 mil habitantes, ou até mais, tá? Então, isso é preocupante, porque na cabeça desse ministro, a guarda está substituindo a PM, quando na verdade, se as guardas saírem, a PM não vai dar conta desse recado. Ele dá outros exemplos, como por exemplo, outras cidades aqui, 70%, ó, até me perdi aqui, mas ele coloca em Dayatuba, se eu não me engano, né? Estiva Gerbi, ó, 72%, ele coloca isso como se fosse algo negativo e não como se fosse algo produtivo, olhando para o cenário de redução de criminalidade no local e sensação de segurança da população, né? E ele, só que assim, o que eu quero destacar novamente para vocês, o risco concreto que isso representa para o país e para o Estado democrático de direito, ou seja, a todo momento esse ministro ele se mostra preocupado com o Estado democrático de direito. Ele está preocupado de que essas guardas municipais se expandam no espelho do que acontece com as polícias militares e que esse militarismo um dia possa provocar às vezes uma ruptura constitucional. Eu vejo que a visão que ele está tendo da expansão das guardas municipais é essa, e não uma visão de que a expansão das guardas municipais está significando redução de criminalidade, redução de índice de violência, aumento de sensação de segurança da população, né? Esses índices ele não está levando em conta, ele está levando em conta apenas que a guarda estaria sendo 5 mil novos agentes de polícia militar, né? Os prefeitos ficam sem ter com quem negociar. Os prefeitos eles ficam à mercê do comando do geral da polícia militar mandar ou não viaturas, mandar ou não agentes, né? Os comandantes, o alto escalão da polícia militar, eles só olham com carinho para cidades grandes, para cidades metropolitanas, para cidades que tenham realmente dinheiro e consigam investir como troca na sua corporação. Então ele entra com muitos agentes, entra com um batalhão, entra com um BAEP, entra com cavalaria em cidades que eles vão ter retorno, que o prefeito vai dar viatura, que o prefeito vai dar horas delegadas para os seus soldados. Aí tem viatura, mas em cidades que não tem condições de fazer tal coisa, tem uma viatura, oxalá quando tem uma de
outra cidade que vem suprir, né? Então, assim, lendo isso, vendo isso, né, para a gente saber agora os efeitos práticos disso, para a gente já finalizar aqui esse assunto. Primeira coisa, pessoal, nós temos que saber como que funciona isso, e vai depender o efeito prático da cidade. Como assim, Marcos? Da cidade. Se é um município que defende a sua guarda, que é um município que tem a sua guarda já estável. Vou dar um exemplo para vocês, município de Vila Velha, no Espírito Santo. Aqui, ó, você pode ter certeza que essa decisão do STJ não vai ter efeito prático nenhum. Porque eu já disse para vocês que essa decisão ela não é vinculante. E por não ser vinculante, o prefeito vai bater no peito e falar não. Aqui no Espírito Santo, inclusive a Polícia Militar já fez greve e quem salvou a cidade de Vila Velha foi as guardas municipais que foram para as ruas no meio daquele caos que estava acontecendo. Então o prefeito bate no peito e vai continuar com a sua guarda municipal. Agora, em municípios de que... Eu dou até exemplo aqui... nós temos muitos municípios que a guarda não está tão estabelecida, que o prefeito criou, mas ele realmente prefere que a guarda trabalhe só com os próprios públicos. Vou colocar dessa forma aqui. Aí vocês entendem aí o que eu quero dizer. Nesses municípios, pode ser que os prefeitos eles façam ordens de serviço ou mesmo façam leis municipais alterando atribuições dos guardas municipais para que os guardas municipais só façam o preventivo em bens, serviços ou instalações municipais. Marcos, mas isso é legal? É legal porque a 3.000 de 2014, por exemplo, ele coloca princípio de atuação, patrulhamento preventivo. Só que não coloca onde o prefeito ele tem essa autonomia para falar, ó, eu quero que vocês patrulhem isso, isso e isso. Tá? Isso pode acontecer. Agora, assim, o efeito prático para a vida do guarda. O guarda municipal nesse tipo de cidade aqui, ele vai poder continuar fazendo o serviço. Por quê? Você que está na rua, você não tem que ficar preocupado no que os tribunais estão pensando. Obviamente que tudo dentro da legalidade. Mas você tem que ficar pensando principalmente na sua segurança. Obviamente que numa ocorrência, se você flagrou, aconteceu de você pegar um meliante flagrante de delito, você vai realizar a busca nele. E depois, se o delegado relaxar a prisão, se o juiz de primeira instância relaxar na audiência de custódia, se o Tribunal de Justiça relaxar, se o STJ relaxar, isso não compete mais a você. Você tem que sempre prezar na rua pela sua segurança. E você, obviamente, vai fazer todos os procedimentos de segurança que foi ensinado a você. Vira de costas, mão para a cabeça, vai fazer a revista e acabou. Tá? Como que você consegue fazer para embasar às vezes isso? Num relatório, num BO, você pode colocar. Obviamente tem, pelo menos na minha cidade aqui, tem uma escola em cada esquina. Patrulhamento preventivo pela escola X. Foi visualizado o indivíduo assim, assim, assado. Entendeu? Você tem que contextualizar. Se você quiser, se você realmente se importar nessa questão. Não, peraí, eu quero que minha prisão seja mantida. Então é só você contextualizar aquela ocorrência e vincular isso a um bem, serviço, instalação municipal. Numa praça. Uma praça, eu estava patrulhando a praça. É um bem municipal. Tem bens municipais ali, né? Estava em patrulhamento preventivo pela praça tal, quando foi visualizado 3 meliantes, assim, assim, assado, instituto de suspeita. E sempre fundamentando essa atuação com base no que aqui foi demonstrado. Obviamente que algumas situações, como por exemplo, áreas mais periféricas, né, vai ficar mais difícil para você conseguir fundamentar isso de acordo com o STJ. Só que obviamente que faça o seu serviço. Pode ser que amanhã essa decisão seja revista e tudo volte ao normal. Não precisa parar ou mudar o seu jeito de trabalhar, tá? Agora, quem é desse outro tipo de GCM que eu falei aqui, aí você tem que tomar cuidado, principalmente com corregedoria, né? Eu não vou falar para você sair continua fazendo igual você tá, não. Espere as orientações, né? Em primeiro lugar, continuar com o seu emprego tranquilo, trabalhando em paz, não fique batendo de frente. Se vier uma ordem para você fazer isso, faça ou espere pelo menos até que venha uma decisão em contrário, para que você tenha segurança jurídica para trabalhar, né? É muito importante que você consiga trabalhar em paz, tá bom? Mas resumindo, então, é isso, pessoal. É um peso grande da decisão por causa principalmente dos populares.
O que eu percebo muito é que hoje a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é uma guarda gigante que tem muita visibilidade. Aquelas ações na Cracolândia, elas desencadearam muita gente a favor, muita gente contra. E isso reflete no Brasil inteiro, passa no Jornal Nacional. Ações que às vezes são vistas pela população como truculentas, ninguém sabe como que é na prática, né? Então, isso que vai fazendo com que as autoridades judiciais comecem a repensar ou pensar aonde que as guardas estão chegando, para tentar diminuir o poder das instituições como guardas municipais, tá? Aos alunos, galera, continuem estudando, continuem fazendo os concursos, isso não vai acabar com as guardas municipais, pelo contrário. Também pensem, pessoal, em eleger nessas próximas eleições representantes efetivos das guardas municipais que vão lutar para incluir a guarda municipal no inciso 6º do artigo 144 para acabar de vez com essas discussões, tá? Só tem essas discussões até hoje porque a guarda está no parágrafo 8º e não no inciso 6º. A partir do momento que a guarda municipal for inclusa no inciso 6º como guarda municipal e não como polícia municipal, como muitos querem, você pode ter certeza que tudo isso cairá por terra, não teremos mais nenhuma vírgula para falar do trabalho de guarda municipal como órgão de segurança pública. Só que para isso precisamos de representatividade no Congresso Nacional para aprovação dessas leis, né? Então pensem bem em quem vocês vão votar nessas próximas eleições. E eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que ficou um pouco longo, mas não tem como fazer algo resumido desse assunto, né? É um assunto que eu até tentei trazer em termos mais práticos. Poderia falar aqui de termos mais técnicos, mas não é o meu público. Eu quis trazer para vocês de uma maneira que ficasse de fácil compreensão para todos. Beleza, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal, cliquem no botão gostei. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.